Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor. Mais um dia chego para fazer um pequeno relato do 21º dia do meu propósito de jejum e oração. A cada dia, como tenho relatado, Deus me dá experiência no sentido do conhecimento, da revelação da palavra de Deus. Então, gostaria de compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus tem me mostrado na palavra nesse dia. Quero ler uma passagem bíblica, se encontra em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 em diante, onde nos diz: E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesta palavra, nós vemos um homem rico, insensato, preocupado somente com os seus bens terrenos, materiais, mas não preocupado com a sua vida espiritual, com o momento que ele teria que se encontrar com Deus. Por essa razão, tenho nesses dias me separado para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para receber suporte, coragem, força, ousadia para pregar o Evangelho, para mostrar como se processa realmente o mundo espiritual, que todos nós, um dia, pobres mortais, teremos que prestar contas da nossa vida diante de Deus. Todos nós temos um dia determinado em que Deus irá chamar a cada um para prestar contas a Deus. E nesta parábola que Jesus conta, ele disse que este homem não se preparou para esse dia, preocupado somente com os bens materiais, sem se preocupar com a sua vida espiritual, sem se preocupar com as suas atitudes. E hoje também eu entendi muitas coisas. Por que muitas religiões e por que muitas pessoas, porque o ateu diz continuamente que não há Deus, que não existe Deus. Aí entendi tudo. Porque, na verdade, eles vão ver que existe um Deus
e que tem que ser obediente a esse Deus e que tem que viver segundo as normas, os estatutos, os mandamentos deste Deus, que existe um reino que é regido pelos céus, e esse reino é regido por Deus. Ele determina todas as coisas, e todos aqueles que não andam segundo os seus princípios, segundo a sua vontade, ele é desobediente, ele se rebela contra a autoridade de Deus. Então muitos dizem que não existe Deus, porque na verdade eles têm medo, eles receiam que haja um juízo de julgamento das suas obras. Eles receiam que exista um Deus que castiga. Eles receiam que um dia, por causa de suas atitudes, por causa do seu amor que tem ao pecado, eles vão parar no inferno. Eles têm medo disso. Então, por isso que muitas religiões também não querem admitir que exista o inferno, não querem admitir que exista um dia de julgamento, não querem admitir que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está sobre todas as coisas, e Ele um dia abrirá os livros, e ali haverá um julgamento de todos. É por isso que eles querem negar a presença de Deus. Eles querem negar a existência desse Deus e continuam nos seus pecados. Mas se nós examinarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que em Lucas capítulo 16 fala também da história do rico e do Lázaro. O rico também foi na sua morte, foi para o inferno. E Lázaro foi levado na sua morte pelos anjos ao céu. Muitos querem distorcer e dizer que isso simplesmente foi uma história, mas na verdade foi uma história que Jesus conta, verdadeira, que realmente existe. E muitas vezes na palavra de Deus, Jesus revela que há um inferno onde o bicho não morre, onde o fogo não se acaba. Então, há um julgamento. E muitos querem se apegar, e analiso muitas coisas até dos meus conhecidos que negam a existência de Deus. Eles se apegam às vãs filosofias deste mundo. E eles têm nos livros dos filósofos, e posso citá-los aqui, alguns, como Aristóteles, como Nicolau Maquiavel, como René Descartes, como Platão, como Francis Bacon, como Galileu Galilei, querem se apegar às vãs filosofias e negar a existência de Deus. Mas a palavra de Deus é viva e permanece para todo sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não irão passar. E se nós começarmos a analisar também a vida dos servos de Deus, como eu li o livro hoje de John Bunyan sobre as visões do céu e do inferno, nada difere, não há diferença nenhuma das experiências que os servos de Deus têm tido nos dias atuais de arrebatamento, onde uns foram ao céu
e foram ao inferno. E lá estão os filósofos. Esses, o Thomas Hobbes, que foi da época de John Bunyan, que queria dissuadir muitos que não existia Deus, porque ele queria negar Deus, porque ele, na verdade, ele queria negar um julgamento dos seus pecados, das suas falhas. Não existindo um Deus, não existe limite para os seus pecados. Não existindo Deus, não há julgamento, não há inferno, não há juízo, não existe lei que possam ser desobedecidas espiritualmente. A pessoa pode viver de qualquer maneira, na sua vã maneira de viver. Mas nas revelações que Deus deu no ano de 1600 e pouco para John Bunyan, que foi o autor do livro O Peregrino. O Peregrino foi o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Então, olha a importância desse servo de Deus que Deus levantou. Ele viveu praticamente na terra apenas, coloco assim, 60 anos, mas Deus o recolheu e deu a ele experiências tremendas. Para muitos pode ser absurdas, mas a Bíblia é clara dizendo: quem crer em Jesus será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E uma das aflições que se tem no inferno é a pessoa se lembrar das oportunidades que Deus deu a ela. As 1000 oportunidades. Seja através das mídias sociais, seja através das igrejas, seja através de folheto, mas ela não quis, ela não aceitou. E isso vai ser além do fogo infernal, do enxofre, enfim, de tudo que existe no inferno, os demônios que lá estão, que o diabo está tentando enganar as pessoas nesse mundo, dizendo que não existe inferno. É ele que coloca na mente das pessoas, é ele que coloca um engano para as pessoas, que nada disso existe. Mas em nome de Jesus Cristo ele está repreendido. E nós podemos falar isso livremente, porque temos a autoridade da palavra de Deus. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E é o Senhor que nos dá autoridade e força para nós podermos avançar, falar a verdade. Pode ser absurdo, digo mais uma vez para alguns, mas essa é a verdade absoluta. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra de Deus está sendo pregada. Então, só posso dizer aos meus amigos, a todos aqueles que assistirem este vídeo, que o Senhor está de braços abertos para receber a tua vida. Escapa-te por tua alma. Aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se coloca na tua condição como pecador, que você está vivendo no pecado. Até a incredulidade é o pior pecado que tem. Te arrepende dos teus pecados. Aceita esse Jesus, que aqui eu explano, que eu prego a ti, que eu falo contigo, por amor à tua alma. Porque o Senhor pode, nessa noite mesmo, requerer a tua alma, como ele fala naquela parábola do rico insensato ali. E de quem será essa alma? Aceita Jesus. Eu quero fazer uma oração
pelos necessitados e também por aqueles que estarão aceitando a Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua vida, repreender todo o mal, toda obra das trevas, todos os planos do inimigo contra a tua vida sejam anulados, sejam cancelados em nome de Jesus Cristo. E a ti que estará aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida, que tu possa te escapar da destruição, tu possa te escapar da maldição do inferno, porque o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, os demônios. E o diabo quer levar o máximo de pessoas, ele odeia a humanidade. Então ele quer levar o máximo de pessoas, o máximo de almas para aquele lugar onde ele está, que ele está condenado eternamente. Mas você pode escapar desse prejuízo. Você pode escapar dessa maldição aceitando esse Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te dê paz. Que Deus te dê alegria no teu coração. A alegria da salvação. Pois quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Esse espírito de gozo, de alegria que nos sustenta cada dia. E por último, eu peço a Deus que nos dê uma noite de paz, de gozo e que nos guarde, nos livre de todo mal. E que a sua presença seja constante conosco, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.